Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para o nosso segundo vídeo sobre Franz Kafka e o livro O Castelo, a obra que foi encontrada incompleta, ou seja, não foi terminada. Aqueles romances assim que, igual Processo, né? Processo também, o Kafka deixou várias versões, várias ordens dos capítulos. E aí aquele amigo, muito amigo, né, o Max Brod, divulgou, né, imprimiu essas versões e nós temos hoje então acesso a essas obras incompletas, né, o Processo e o Castelo. O Castelo é mais incompleto ainda, né, porque a gente não sabe exatamente para onde ia a narrativa, até porque os trechos foram encontrados incompletos. Enquanto que o Processo, vários capítulos estavam prontos, que é só a ordem dos capítulos que é meio... Cada versão que você lê, você vai ver uma ordem diferente, né. Mas do Castelo, o que a gente começou, né, a debater no último vídeo foi que o K ele é um agrimensor, e o agrimensor, o que ele faz? Ele mede trechos do terreno, né, na área agrária, o pessoal que mexe com agricultura, né, e ele chega no castelo, né, ou tenta chegar no castelo, né, justamente para assumir essa vaga de agrimensor. Só que a gente já viu na outra parte que ele conversou com o prefeito, né, depois que ele sofreu lá a maior pressão da dona da pensão, né, assim que ele estava lá, e a mulher foi para ele ir embora e tal. Depois a gente vai ver que conversa aqui novamente com essa dona da pensão, e ela vai aceitar que ele fique lá um tempo, né? E aí tem essas questões, porque ele vai chegando na cidade, ele tem que conseguir essa aprovação pro cargo que ele está esperando. E na prefeitura falar para ele, não, na verdade nós não precisamos de agrimensor, né? Não tem nenhum interesse de ter agrimensor aqui. Então já se tirou essa ideia, né? E aí o prefeito começa a explicar, né? A gente já viu lá a questão anterior lá, ele começa a explicar, tem um departamento A, departamento B, e aí eles vão entregar esse processo, não chegou no departamento, aí faltou a cópia para outro departamento, de forma que não foi informado que não precisava do agrimensor e foi emitida uma ordem que precisa do agrimensor. Então, ou seja, tem várias ordens e contra-ordens, né, e vários funcionários têm que assinar esses documentos ao longo de um processo, né, hierarquias. E aí no final, ou seja, foi emitida uma ordem de agrimensor, sendo que o próprio prefeito fala que não precisa, né. Tanto essas questões assim, burocráticas, né, o K não entende, muito menos o leitor, porque é justamente isso o espírito kafkaniano, né, deixar a coisa completamente sem pé nem cabeça. E aí acontece que ele vai justamente chegar, né, tentar chegar a essas autoridades do castelo, e ele vai conviver na aldeia. Então ele chega lá na aldeia, conhece uma Frieda. Frieda, ela é uma moça que fica lá, né, das hospedarias, né, dos bares lá, e ela fala assim, eu sou amante do clã. Quem que é o clã? O clã poderoso lá que pode dar essa autorização, né, se o clã assinar mesmo papel lá, se ele conseguir acesso a esse clã é um cara muito, né, assim, todo mundo fala que conhece, todo mundo fala, eu conheço o clã, meu amigo, né? Tipo, aquela autoridade que todo mundo espera ter um status junto a ela, né. Então todo mundo é amigo do clã, e o K aqui tentando se enturmar porque ele é um forasteiro, né? O forasteiro chegou, e o forasteiro está lá tentando entrar naquela vila, naquela aldeia, né? Conhecer a política local, quem que é a favor de quem, quais funcionários são bem vistos e não. Todo lugar tem política, né? Então ele acaba agradando alguns e desagradando outros, né? E aí fora que tem lá uns ajudantes, uns assistentes que vivem atrapalhando, né? Ele é muito arrogante com os assistentes, os assistentes também de falar. São os assistentes assim que não ajudam ninguém, né? Assistentes, amigos igual eles, não precisa de inimigo. Então ele vive nesses ciclos completamente sem pé nem cabeça, né? Ou seja, ele tem dois assistentes, mas não pode exercer a profissão de agrimensor. E aí ele vai lá e recebe a visita de um professor. Aí o professor fala para ele, na verdade nós estamos precisando de uma vaga de zelador lá na escola, você pode morar lá na escola, né? Aí você se livra dessa senhoria aí, dessa hospedaria, né? Se livra disso aí, a dona te pedindo quarto, né? O lugar é pequeno, né? As criadas também querem usar o espaço, não é uma confusão. E aí a gente viu logo no início que ele estava dormindo lá no bar, lá perto do telefone, né? Chegou lá e dormiu lá, as coisas mais estranhas. Então ele estava esperando, né, para trabalhar nessa cidade, deixou esposa, né? Os filhos em outra cidade. E aí esse professor falou assim, você pode morar na escola, né? Você não vai até casar com essa Frieda, ele já está se envolvendo com essa Frieda, né? Então eles estão falando, então se casa logo, regulariza essa situação, né? Mas é estranho, porque ela é amante do clã, né? Como é que é isso? Como é que explica isso? Mas aí o professor fala com ele, ele não quer, né? O K não quer entrar nessa história de trabalhar na escola, né? De ser apenas um zelador, sendo que ele é um agrimensor, né? A ideia dele de trabalhar justamente de agrimensura, né? Trabalha no campo. Mas aí ele vai trabalhar na escola, vai cuidar, zelar da escola, limpar, né? Fazer consciência na escola, e ele tem acesso, ele pode, né, pernoitar em uma das salas da escola. Tá? Na verdade, quando tiver aula, ele pode dormir na sala da escola, né? Então, assim, ele se sente muito humilhado, mas por pressão da Frieda, né? Já que ela quer casar, nós vamos começar a vida assim mesmo, né? Então nós vamos, enquanto não vem a ordem do clã, né? Enquanto não vem a ordem do castelo, enquanto você não chega no castelo, então ele aceita essas vagas, essas coisas que são transitórias, efêmeras, que ainda são
né, as gambiarras da vida, porque aquela ordem que ele espera de trabalhar lá para o castelo, né, ela nunca vem, então ele fica esperando. Então nós estamos aqui, vamos ver se a cada 100 páginas a gente faz um vídeo. Então basicamente a gente aí tem a segunda conversa com a senhoria, né, dona da hospedaria lá, que fala como é que ela recebeu sua hospedaria, como é que são as trocas de favores, né, e aí ela explica, eu também tive um caso com o clã, né, esse cidadão, o clã, lá no passado, né? E aí ela fica se orgulhando disso, né? Eu conheci o clã, né? E aí, só que depois de um certo tempo ele me dispensou, não quis mais me ver e tal. Então ela fica magoada com isso, né? O poder usa a pessoa um tempo, né? E depois o poder rejeita e a pessoa fica assim, magoada, o poder não me quer mais, né? Por quê? Porque o clã usa e abusa das pessoas, porque ele é um acesso ao castelo, né? Por mais que ele não seja o conde do Oeste-Oeste, que é o cara do castelo, ninguém viu. Né? O clã é o único acesso, né? É o único caminho até as autoridades do castelo que ninguém vê. Tá? Então o conde lá, né? Que é o cara que realmente responde. Aí você tem o conde, você tem esse clã, você tem o prefeito da cidade, né? A aldeia, que vive em função do castelo, né? Que a gente sabe que é a Idade Média, né? Quando tinha algum problema de invasão, de guerra, né? As pessoas se refugiavam no castelo. Então o castelo é essa fortaleza, esse lugar, né? Geralmente no alto. E aí na aldeia, qualquer lugar que você vai na aldeia, você vê o castelo no alto, né? Por isso essa ideia do castelo ser a segurança. E a aldeia toda se forma em função desse castelo. Eles esperam ordens desse castelo e as pessoas, quanto mais próximo do castelo, tem mais poder em relação às que estão mais à periferia. E aí o K, que é o forasteiro, ele não tem poder algum, né? Ou seja, o K, aquele cara que não tem poder algum, ele não tem acesso, né? Então ele vai ter que ir às pessoas, eu conheço ali, ele vai conhecer os subalternos, conhece o prefeito, conhece a esposa do prefeito, né? Conhece a Cefeda, conhece lá o professor. Então ele vai conhecendo essas várias esferas, até que ele consiga encontrar alguém do castelo, né? Ou seja, um funcionário do castelo, ou adentrar o próprio castelo. Só que até onde a gente viu aqui, ele não chegou, né? Então até onde ele chegou, né? Ele vai para a escola, ou seja, ele passa a exercer uma outra função que ele não esperava, né? Sei lá, eu vim cá para trabalhar como agrimensor, e agora eu sou obrigado a trabalhar de zelador da escola, né? Tipo assim, então ele fica, né? E aí, por pressão dessa Fieda, assim, essa Fieda, no caso, vai ajudar ele a encontrar o plano, né? Assim como a senhoria, né? Lá na pensão que falava, né? Eu sei como chegar até ele, né? Mas ela não foi rejeitada, né? Ela não tem mais acesso. Então as pessoas ficam assim, elas têm uma visão de si mesmas a partir do acesso que elas têm ao poder, né? Que é esse poder inacessível. Então por isso que faz essa leitura mais cabalística, essa leitura mais esotérica, né? Vamos dizer assim, mais hermética do livro, esse sentido gnóstico mesmo do livro, né? De o que seriam esses poderes inacessíveis e quem são essas pessoas que falam que têm acesso ao poder, né? Tipo os sacerdotes. Se existe uma divindade lá no castelo, os sacerdotes são essas pontes, esses intermediários entre a divindade, né? A majestade, o conde e essas autoridades, aliás, essa hierarquia de autoridades, até chegar aos aldeões, né? Os aldeões não têm poder algum, né? Então eles trabalham, exercem suas profissões, mas eles não decidem nada, né? O próprio prefeito, né? Ele mostra que entende algumas coisas, mas não entende outras. Ele depende de outras autoridades, né? O prefeito não ele exerce o poder na cidade, mas ele não tem poder sobre, por exemplo, as autoridades do castelo, né? É o contrário, é o castelo que, né? Agora, assim, o castelo é inacessível até para o prefeito, né? Parece que ele também, até onde eu cheguei aqui, né? Ou seja, mesmo a pessoa que sabe mais ou menos como é que funciona, né? O cara não sabe nada, né? O cara, cada um fala uma coisa para ele, é interessante. Nós estamos no papel do K aqui, porque nós somos o leitor também, né? Nós vamos conhecendo a história à medida que o K também vai conhecendo a história, né? Então vem o personagem falar uma coisa, aí vem outro falar outra, aí fala, não, mas na verdade você tem que procurar tal pessoa, né? Então a gente está na mesma condição do leitor, é isso que o Kafka faz, ele te coloca dentro da história, porque você acaba, eu lendo a história, que eu sou o K, porque eu sei nada que está acontecendo, entendeu? Então ele sempre fica ali sendo jogado, né? Porque ele não tem, quem não tem poder, né? Quem é despossuído, ele é sempre jogado pelas laterais, sempre jogado em cantinhos, né, das escolas, assim, da sociedade, né, porque ele não pode decidir. Então ele não tem essas, né, vai trabalhar lá no zelador lá e tal, né, não precisa de agressor, né, você não quer isso, não, então vai embora, né. Então, ou seja, o cidadão deixou toda a vida dele em outra cidade para morar em outra cidade, lá e chega, ele não tem mais local, né, ou seja, cada um tem a sua função determinada e ele não tem seu local de onde ele pode viver. Então ele não pode exercer a profissão, ele não pode ir embora, ele não tem como ir embora, e ele não tem onde morar. Então ele fica ali naquele limbo, né? Na verdade o cara fica no limbo, ele chegou num lugar que ele não é aceito,
ninguém esperava por ele, porque, né, não precisa de agrimensor, o que ele está fazendo aqui, né? E ele fica esperando passar limpo, porque ninguém ali decide nada. Então quem decide o castelo, ele tem que chegar no castelo, vocês precisam ou não de agrimensor, vocês precisam ou não de uma pessoa para trabalhar, vocês vão me aprovar aqui para trabalhar para vocês, né? Quanto é que eu vou receber, onde é que eu vou morar, né? Enquanto isso não acontece, né, essas improvisações da narrativa, e aí assim, ele vai encontrar, ou seja, ele tem que lidar com esses assistentes, porque os assistentes ficam esperando ele decidir também, né? Porque os assistentes não decidem nada, né? Eles são assistentes do agrimensor, o agrimensor nem sabe se pode exercer a profissão, e aí os caras ficam debochando dele, né? Toda hora que eles podem, ficam debochando dele aqui, mostrando, você não tem autoridade nenhuma, né? Agora, nós somos só assistentes, mas... Entendeu? É interessante, o Kafka ele faz essas coisas mesmo, não dá para entender, né? De onde é que saem esses assistentes, né? Por quem contratou, né? Já que o cara não pode ser agrimensor, de onde é que saem os assistentes? E os assistentes, na verdade, eles fazem tudo para atrapalhar, né? Então, e as pessoas todas procuram ajudar, né? Vamos te ajudar, né? Para você é melhor você fazer isso, não, para você alcançar o clã, né? Que conhecer o clã você precisa fazer isso. E aí as pessoas ficam lá dando aqueles conselhos na vida do cara, né? Não, na verdade, melhor você melhor você esperar um pouco, né? Até as autoridades te procurarem. A outro, não, melhor você ir lá tentar chegar até o castelo, né? Então uns aconselham a passividade, não espere que as autoridades percebam você aqui, aí elas vão te procurar, né? O outro fala, não, se você não for lá na autoridade bater na porta lá, eles não vão te atender, eles não vão, né? E é perigoso também de você, igual no processo, né? Do Yosa ficar batendo no tribunal, e quanto mais ele tenta acessar a autoridade, pior fica, né? Porque ele fala, né? As pessoas começam a acreditar que ele tem um processo mesmo, ele se sente culpado com o processo, mesma coisa. E no final não resolve, né? Ele não sabe, ele não tem acesso ao processo e é culpado, né? É culpado, é condenado. Então é mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, será que o K vai ter acesso ao castelo, né? Vai chegar próximo a alguma autoridade do castelo? E aí ao mesmo tempo ele vai sentir, ele que conhecia essa Frieda, né? Para que ela falava, né? Que tinha acesso a esse K. Agora que ele, né, vai ter que assumir a vida em comum com ela, vamos dizer, estranho, ele é casado, tem outra família, né? Coisa estranha, né? Porque agora ele vai trabalhar na escola e tem que regularizar essa relação, né? Você tem a mulher aí, você tem que casar com ela, assume, né? E é porque você tem que manter uma atitude de cidadão da nossa cidade, né? Imagina, você ficar aqui, né? Então agora assim, ele vai ter que, para trabalhar nessa cidade, assumir o papel de cidadão, ou seja, vai ter que conviver com essas pessoas, viver igual essas pessoas vivem, né? Sempre em função de uma hora que o castelo vai mandar chamar, né? Igual aqui a dona da pensão, igual a Frieda, né? A hora que o clã quiser me chamar, né? A hora que as autoridades quiserem me chamar, né? E aí ele fica perguntando, né? Será que algum dia eu serei chamado para esse castelo? Aí nós vamos parar então aqui na página, no capítulo 15, né? Na casa da Amália. E nós vamos conhecer então quem que é essa personagem, a Amália, e o segredo da Amália, né? Então até aqui nós estamos na página, nessa edição 178, né? E eu não estou entendendo nada, como diz, não estou entendendo nada, assim, porque parece que ele começa a chegar na instância de poder. Quando ele chegou no prefeito, já chegou no prefeito, agora ele vai entender as coisas, né? Mas o prefeito explica um negócio tão mirabolante, tão burocrático, né? Cheio de burocracia, que aí você entende muito menos, né? E aí mostra que o prefeito também não tem laço, né? O prefeito máximo manda a aldeia ali, né? Ele mesmo não está nas instâncias de poder, ele não decide nada, né? Na verdade não decide nada. Porque, por exemplo, digamos que o prefeito diga, não precisa de agrimensor, né? A aldeia não precisa. Se o castelo falar que precisa de agrimensor, então terá um agrimensor, né? Então depende muito a aldeia vive em função do castelo, né? Então, essa ideia do poder, tem um poder lá em cima, e esse poder vai descendo em camadas, né? Até quem não tem poder nenhum, que é, por exemplo, um forasteiro que chega na cidade, né? Então ele nem se enturmou ainda, ninguém sabe quem é esse cara, né? Quem que esse cidadão está falando, né? Porque tudo ali na cidade tem um local, todas as pessoas ali têm um local, né? E é uma coisa meio medieval isso, né? As pessoas tinham que ter uma autorização para exercer a profissão, né? Não era chegar assim, eu sou serralheiro aqui, não. Mas quem te autorizou? Tinha que ter uma guilda, né? Tinha que ter uma guilda para te autorizar a trabalhar, você tinha que ter todo um processo de reconhecimento. Indicação, né? Um nobre mandava uma carta para outro nobre, né? Então não era assim você chegar, né? Por isso tinha muito mendicante na Idade Média, né? Assim, pessoas saíam andando na estrada, não conseguia lugar nenhum, né? Chegava na aldeia para trabalhar, não conseguia trabalhar nem para varrer rua, né? Então a situação aqui do K. E aí o K vai justamente criando uma coisa completamente sem pé nem cabeça, né? Assim, você não sabe onde vai chegar. E eu também não imagino como é que seria o final dessa história. Como é que terminaria essa história? Ele alcançaria o castelo, né? Tipo assim, a última cena, ele chega no castelo, realmente nós não precisamos de agrimensor, pode ir embora. Então toda a narrativa foi mal entendida, né? Chega lá, não precisa de agrimensor nenhum, não, o que você veio fazer aqui, né?
É isso aí, então fica a dica de leitura e aguardem mais o final, né? Pra ver que a gente sai desse labirinto aqui do kafkaniano, né? Ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.